o fotógrafo que desafiou a morte e mudou a América para sempre. Em 1928, uma única foto chocou a América e reescreveu a história. Ruth Snyder, uma dona de casa aparentemente comum, se tornou a primeira pessoa a ser fotografada em pleno momento de sua execução. Mas o que você está prestes a descobrir é muito mais sombrio. Uma imagem proibida, um repórter audacioso e um segredo que o governo tentou enterrar por quase um século. Prepare-se para o julgamento do século, a revolução na pena de morte e a obsessão americana pela morte, que uma foto expôs de forma brutal. Você não vai acreditar em como um fotógrafo conseguiu burlar seguranças e câmeras para capturar o impensável. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho. O que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Não é apenas uma história de assassinato e execução. É sobre como uma imagem revelou a sede de sangue de uma nação e transformou para sempre nosso sistema de justiça. Imagine, 1927. A América vive a era do jazz, a lei seca, a bolsa de valores em alta. Um tempo de aparente prosperidade, mas sob essa fachada cintilante, a realidade era cruel. Enquanto o país dançava o Charleston e bebia escondido, o sistema de justiça operava como uma câmara de tortura medieval. Execuções públicas atraíam multidões. Jornais disputavam os detalhes mais macabros dos últimos momentos de condenados. A América estava viciada em morte. E então surge Ruth Snyder, uma dona de casa de Queens, com seu colar de pérolas, cabelo impecavelmente arrumado, a imagem da respeitabilidade suburbana, casada com Albert, mãe de uma filha pequena. Mas por trás dessa fachada, Ruth planejava um crime tão brutal e calculado que prenderia a atenção de toda a nação. O problema de Ruth, seu marido, Albert, valia $96 mil a mais morto do que vivo, graças a uma poupuda apólice de seguro de vida. E Ruth vinha planejando o assassinato perfeito há meses. Mas o que ninguém imaginava é que a execução de Ruth não seria apenas um ato de justiça. Seria o maior espetáculo midiático da história americana. Repórteres subornariam guardas, multidões acampariam por dias em frente à prisão, e um fotógrafo arriscaria tudo para capturar a imagem que ninguém deveria ver. Esta não é apenas uma história de assassinato, é sobre como a obsessão americana por morte como entretenimento atingiu seu pico aterrador e como uma única fotografia mudou tudo. Ao ver o que aconteceu com Ruth Snyder, você entenderá por que o governo ficou tão apavorado que transformou radicalmente a forma como as execuções são conduzidas na América. Mas primeiro, precisamos desvendar o quão retorcido era o plano de Ruth. 20 de março de 1927. Ruth Snyder acreditava que estava prestes a escapar impune do assassinato perfeito. Meses de planejamento, mentiras e manipulação. Mas ela não contava com sua própria estupidez. Meia-noite. Ruth se move pela própria casa como uma ladra. Luvas, um peso de janela como arma. Seu marido, Albert, dorme tranquilamente alheio ao destino que sua esposa lhe reservava. Mas Ruth não estava apenas matando, ela estava encenando o crime do século. 7 golpes brutais na cabeça de Albert. Em seguida, ela se amarra com cordas, se machuca levemente e prepara uma mentira mirabolante. Assaltantes italianos invadiram a casa, mataram o marido e a deixaram para morrer. O prêmio? $96 mil em seguro de vida. Ruth vinha aumentando as apólices de Albert secretamente, falsificando sua assinatura, pagando prêmios que ele nem sabia que existiam. Ela até tirou apólices adicionais em outras companhias, criando um rastro que a tornaria rica, além de seus sonhos mais loucos. Mas quando a polícia chega às 8h30 do dia 21 de março, a atuação de Ruth desmorona. O detetive Arthur Carey anotou: algo na história dela cheirava mal desde o primeiro momento. Os supostos assaltantes reviraram a casa inteira, mas inexplicavelmente deixaram as joias caras de Ruth à vista. Eles a amarraram, mas com nós tão frouxos que ela poderia escapar facilmente.
E o mais chocante, mataram Albert, mas mal a arranharam. Em poucas horas a polícia descobre que as mentiras de Ruth eram ainda mais elaboradas. Escondidos em seu quarto, encontram cartas de amor apaixonadas e explícitas. Revelam um caso tórrido com um vendedor de espartilhos chamado Henry Judson Gray. Mas o que os jornais omitiram, essas não eram apenas cartas de amor, eram planos detalhados de assassinato, escritos em código. Ruth manipulava Gray há meses, convencendo-o de que Albert era abusivo, que ameaçava matá-la, que o assassinato era a única saída. As transcrições dos interrogatórios revelam o desespero de Ruth enquanto seu plano perfeito ruía. "Não sei do que você está falando", repetia ela, mesmo com as evidências de suas mentiras sendo apresentadas. Mas Ruth tinha um cúmplice secreto que ninguém suspeitava. E quando a polícia finalmente o localiza, o verdadeiro horror deste caso virá à tona. A prisão de Henry Judd Gray em um hotel em Syracuse revela a depravação do plano de Ruth. O vendedor de espartilhos, um homem aparentemente comum, foi completamente manipulado por Ruth para se tornar sua arma assassina. Mas aqui está o que ninguém conta sobre a reação da América. Eles não culparam o homem que desferiu os golpes. Culparam a mulher que o seduziu. A cobertura da mídia foi sem precedentes. Ruth sem coração, gritavam as manchetes. A loira fatal, declarava outro. O New York Daily News a chamou de a mulher mais fria que já viveu. Cada jornal do país competia para pintar Ruth como a mulher mais má da história americana. E o mais retorcido, Henry Judd Gray, o homem que de fato matou Albert Snyder, foi retratado quase como uma vítima. Manchetes o chamavam de amante fraco e homem sob o feitiço de Ruth. Os mesmos jornais que demonizavam Ruth descreviam Gray com linguagem quase simpática. Por quê? Porque a América dos anos 20 não conseguia aceitar que uma mulher pudesse ser a mente por trás de um assassinato tão calculado. A sociedade esperava que as mulheres fossem vítimas, não assassinas. Assim criaram a narrativa de Ruth como uma she-devil, manipuladora que corrompeu um homem inocente. O julgamento começou em 18 de abril de 1927 e se tornou um circo midiático instantâneo. Mais de 1.500 repórteres solicitaram credenciais. A Western Union instalou 20 linhas de telégrafo extras. Estações de rádio transmitiam atualizações ao vivo. Era a primeira vez que a América via um julgamento do século, 40 anos antes de O.J. Simpson. Imagine-se naquela sala de tribunal. Ruth, impecavelmente composta, vestindo um vestido preto e pérolas, sentada à mesa dos réus. Ela não demonstrava emoção enquanto testemunhas descreviam o assassinato brutal. Enquanto isso, Gray soluçava incontrolavelmente, implorando por misericórdia, alegando que Ruth o forçou a fazer isso. A acusação foi devastadora. Apresentaram as cartas de amor de Ruth, os documentos de seguro falsificados e, o mais condenatório, suas próprias declarações contraditórias à polícia. O promotor Richard Nuken declarou ao júri: "Esta mulher é uma assassina fria e calculista que usou sexo e manipulação para transformar um homem inocente em um assassino." A defesa tinha uma tarefa impossível: como defender alguém que o país inteiro já considerava culpado? O próprio advogado de Ruth admitiu em particular aos repórteres: "Não estamos tentando provar que ela é inocente. Estamos apenas tentando salvá-la da cadeira elétrica." Em 9 de maio de 1927, após menos de 2 horas de deliberação, o júri deu seu veredicto: culpada de assassinato em primeiro grau. Ruth e Gray foram sentenciados à morte, mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais chocante que o próprio assassinato. 12 de janeiro de 1928. Ruth Snyder está prestes a se tornar a primeira mulher executada na cadeira elétrica de Nova York em 27 anos. Mas as autoridades não sabem que, entre os 24 testemunhas oficiais, está um homem com uma câmera presa ao tornozelo, pronto para capturar a fotografia mais proibida da história americana. Conheça Tom Howard,
um fotógrafo do Chicago Tribune. Por semanas, Howard planejou o impossível: fotografar uma execução quando câmeras eram absolutamente proibidas. Guardas revistavam cada testemunha. A pena por ser pego poderia ser anos de prisão. Eis como ele conseguiu. Howard prendeu uma pequena câmera ao tornozelo, escondida sob a calça. A câmera tinha um cabo de disparo que corria por sua perna, por dentro de suas roupas, até o bolso do paletó. Um aperto no gatilho oculto e a história seria feita. Mas introduzir a câmera era apenas metade da batalha. Howard precisava capturar a foto no momento exato. Ele teria apenas um tiro, sem flash, sem segunda chance, sem margem para erro. E ele precisava fazer isso cercado por guardas, oficiais da prisão e outras testemunhas, todos atentos a qualquer movimento suspeito. A câmara de execução de Sing Sing era um pesadelo projetado para intimidar. A cadeira ficava no centro de uma sala pequena, cercada por janelas de vidro onde as testemunhas podiam observar o condenado morrer. O cheiro de desinfetante misturava-se ao odor metálico dos equipamentos elétricos. Os únicos sons eram o zumbido dos geradores e as orações sussurradas das testemunhas. Exatamente às 23h01, Ruth Snyder foi levada para a câmara. Ela passou suas últimas horas escrevendo cartas para a filha, mantendo sua inocência até o fim. As testemunhas observaram em silêncio horrorizado, enquanto os guardas a amarravam na cadeira, colocavam a touca metálica em sua cabeça e prendiam os eletrodos. Aqui está o que Tom Howard escreveu em seu relato daquela noite. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que todos podiam ouvi-lo. Eu sabia que tinha uma chance, um momento para capturar o que ninguém deveria ver. Às 23h06, o executor puxou o interruptor. 2.000 volts de eletricidade percorreram o corpo de Ruth, e naquele exato momento, Tom Howard apertou o cabo de disparo em seu bolso. A fotografia foi tirada. A imagem mais proibida da história americana estava agora registrada, mas o trabalho de Howard estava longe de terminar. Ele precisava contrabandear o filme para fora da prisão, revelá-lo e entregá-lo ao seu jornal sem ser pego. Quando a foto chegou às bancas na manhã seguinte, a América nunca mais seria a mesma. 13 de janeiro de 1928. Os americanos abriram seus jornais para ver algo que nunca deveriam testemunhar: um ser humano morrendo na cadeira elétrica. O New York Daily News publicou a fotografia de Tom Howard na página inteira, com uma única palavra como manchete: morta. A reação foi imediata e explosiva. Igrejas condenaram a foto como um ultraje à dignidade humana. Políticos pediram investigações. Oficiais da prisão ficaram furiosos, lançando uma caçada massiva para descobrir como a câmera havia sido introduzida. Mas aqui está o que ninguém esperava. O público americano não conseguia parar de olhar. O Daily News vendeu mais de 15 milhões de cópias naquele dia, sua maior circulação da história. Jornais de todo o país reimprimiram a foto. Pessoas formaram filas enormes para comprar cópias. A América estava simultaneamente horrorizada e fascinada por esse vislumbre do momento mais secreto de seu sistema de justiça. Mas a fotografia revelou algo mais profundo e perturbador do que apenas a morte de Ruth Snyder. Exos, a realidade bárbara de como a América executava seus criminosos. Você pode ver as tiras de couro cortando seu corpo, a touca metálica esmagando seu crânio, a forma como todo o seu corpo se contorce contra a cadeira. Este não era o processo limpo e humano que as autoridades haviam prometido ao público. Isso era tortura, simples assim. As cartas chegaram aos milhares. Como ousam nos mostrar este horror? Escreveu um leitor, mas outro escreveu: obrigado por nos mostrar o que fazemos em nosso nome. Nunca mais apoiarei a pena de morte. A fotografia fez algo sem precedentes. Forçou a América a confrontar a brutal realidade do assassinato sancionado pelo Estado. Em poucos meses, as consequências começaram.
Oficiais da prisão proibiram todo o equipamento fotográfico de execuções em todo o país. Listas de testemunhas foram examinadas com mais cuidado. Medidas de segurança foram dramaticamente aumentadas. A era do sigilo nas execuções havia começado. Tudo por causa de uma foto proibida. Mas as mudanças foram mais profundas do que apenas a política prisional. A fotografia desencadeou um debate nacional sobre se as mulheres deveriam enfrentar as mesmas punições que os homens. Líderes religiosos questionaram se alguma execução poderia ser humana. Juristas argumentaram que, se as execuções eram horríveis demais para serem fotografadas, talvez fossem horríveis demais para serem realizadas. Tom Howard nunca foi indiciado por sua fotografia secreta. Quando as autoridades descobriram como ele fez isso, ele já estava de volta a Chicago e o prazo de prescrição havia expirado. Ele disse mais tarde: "Eu mostrei à América como é realmente quando matamos alguém. As pessoas precisavam ver isso." A execução de Ruth Snyder marcou o fim de uma era. Nunca mais as execuções seriam os espetáculos públicos que foram nos anos 1920. A fotografia havia conseguido o que décadas de esforços de reforma não conseguiram. Fez os americanos questionarem se assistir pessoas morrerem era entretenimento ou barbárie. A revelação mais chocante: esta única fotografia iniciou a transformação da pena de morte americana, de espetáculo público para procedimento privado, de entretenimento para necessidade sombria. Tudo porque um homem arriscou tudo para nos mostrar quem realmente éramos. E aí está a história de como uma foto ilegal mudou a América para sempre. A imagem proibida de Tom Howard não apenas capturou a morte de Ruth Snyder, capturou o momento em que a América começou a questionar sua própria sede de sangue. Mas aqui está o que é verdadeiramente perturbador. A obsessão atual por crimes reais espelha perfeitamente o frenesi midiático de 1928. Ainda não conseguimos desviar o olhar de histórias de assassinato. Ainda transformamos assassinos em celebridades. Ainda consumimos a morte como entretenimento. Apenas mudamos de fotos de jornal para documentários da Netflix. Ruth Snyder acreditava ter planejado o assassinato perfeito, mas se tornou algo muito mais significativo. A mulher cuja foto de execução forçou a América a confrontar seus impulsos mais sombrios. Agora, quero ouvir você. Você acha que a fotografia de Tom Howard foi jornalismo inovador que expôs a verdade, ou foi exploração dos últimos momentos de um ser humano? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. E se você achou esta história tão fascinante e perturbadora quanto eu, você precisa assistir ao meu próximo vídeo sobre o serial killer que inspirou Psicose, de Alfred Hitchcock. A história real é muito mais retorcida do que qualquer filme. Certifique-se de estar inscrito com as notificações ativadas, porque essa história vai te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre o filme de terror mais famoso da América.